E agora vamos com a nossa repórter Neila Guimarães, que está lá no Senado acompanhando a sessão de debates temáticos sobre a catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Conta pra gente como é que está essa discussão, Neila. Oi, Rafa, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a sessão de debates que começou por volta de 10 horas da manhã, com a abertura feita pelo presidente aqui da Casa, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Essa sessão de debates está cheia, o plenário está cheio ali, a gente tem senadores do Rio Grande do Sul participando, até porque eles fazem parte de um grupo específico que foi criado aqui pelo Senado para monitorar essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. A gente teve a abertura, então, da sessão de debates feita por Rodrigo Pacheco, ele que já deixou o plenário. Depois disso, a gente já ouviu várias outras pessoas falando, representantes do Ministério da Saúde. A ministra Anísia Trindade não esteve aqui, mas mandou um representante que citou todas as estratégias que foram feitas pelo Ministério desde o início da tragédia lá no Rio Grande do Sul até agora. Ele exaltou, inclusive, os profissionais da área do Sistema Único de Saúde, que vem fazendo um excelente trabalho lá no Rio Grande do Sul, de acordo com ele, de acordo com a avaliação da ministra Anísia Trindade. A gente ouviu também a fala do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ele que foi bem enfático e que disse que agora não é o momento de bater, até porque quem foi bem enfática também nesse sentido foi a senadora Leila. Ela disse que agora não era o momento de bater, era o momento de acalentar, de acolher e de ajudar as pessoas. Mas ele disse o seguinte: ok, estamos num momento de ajudar as pessoas, mas também temos que ver o futuro, temos que governar para o futuro. Ele disse que trabalha nesse aspecto de governança, de educar e de ensinar governança para as pessoas aqui do nosso país, que ele inclusive já teve uma reunião para falar de governança com o governador lá do Rio Grande do Sul e com o prefeito de Porto Alegre, antes mesmo dessa tragédia acontecer, mas que acabou que as dicas, as informações que foram passadas por ele não foram seguidas à risca. Ele disse também que lá no Tribunal de Contas da União, eles já fizeram algumas auditorias nesse sentido climático, que continuam fazendo esse tipo de auditoria e que o país precisa seguir com esse sentido de fazer projetos, de criar projetos, junto inclusive com o Tribunal de Contas da União, viabilizando recursos para que o país siga governando com governanças, com planejamento, de acordo com as mudanças climáticas, que isso não é de hoje, isso já vem acontecendo, isso já vem acontecendo aqui no país. Ele inclusive disse que o Brasil ele pode se gabar de não ter guerras, mas que o país não pode se gabar de ter desastres climáticos, que isso vem acontecendo todos os anos, visto aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora e o que a gente vê, por exemplo, acontecer no Rio de Janeiro durante as chuvas todos os anos. Então, o debate que continua acontecendo, a gente vê mesmo aqui agora conclusões do que vem acontecido, conclusões do governo, do que vem acontecendo, então, agora no Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje o governo Lula deve destinar, então, mais recursos para empresas locais, empresas do Rio Grande do Sul, facilitadores para o Rio Grande do Sul e para as famílias do Rio Grande do Sul. Congresso Nacional que deve tratar disso também nesta semana. E mudando um pouquinho de assunto, mas falando também sobre a agenda do Congresso, nessa semana, unindo o Congresso e Poder Executivo, o Congresso volta a ter aquela sessão do Congresso Nacional, que foi suspensa e agora volta a ser debatida nessa terça-feira, de acordo com o presidente aqui do Congresso, Rodrigo Pacheco, sessão que está sim mantida para a próxima terça-feira e que vai avaliar alguns vetos importantes que foram feitos pelo presidente Lula, como, por exemplo, da saidinha dos presos, e também sobre um assunto, Rafa, que a gente vem falando bastante aqui no Boletim Metrópolis, que é sobre a taxação das compras de sites de comércio de varejo exterior, como, por exemplo, a Shopee e a Shein, que os varejistas brasileiros, os varejistas domésticos, vêm batendo aqui no Congresso, na porta dos deputados, e cobrando que esses sites estrangeiros sejam taxados, sim, para que tenha competitividade entre o comércio estrangeiro e comércio doméstico. Então, esses dois assuntos importantes vão ser tratados nessa semana. E um outro assunto que vai ser tratado também de grande relevância nessa terça-feira aqui no Congresso é sobre a reforma tributária. O grupo principal, que trata da proposta principal da reforma tributária, tem que apresentar o projeto na terça-feira, nessa próxima terça-feira, e esse grupo também vai se reunir com Bernard Api, que é o secretário especial que trata da reforma tributária, inclusive ele foi um dos autores desse texto da reforma tributária. Então, o grupo principal do texto
principal da reforma tributária, entrega essa parte desse texto na terça-feira. E na última terça-feira, na terça-feira da semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou que os dois grupos de trabalho dos dois PLs, dos projetos de lei que tratam das outras partes da reforma tributária, das duas outras partes da reforma tributária, têm 60 dias para entregarem o texto desses dois PLs da reforma tributária. Ou seja, eles têm até dia 20 de julho para entregar esses dois textos adjacentes à reforma tributária. O que acontece é que, pela Constituição, o recesso parlamentar começa no dia 17 de julho, mas Arthur Lira vai segurar esse recesso, viu? É o que a gente vê aqui nos bastidores, isso porque Lira prometeu a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que vai votar e que vai resolver essa história de reforma tributária de uma vez por todas, antes do recesso parlamentar, agora do meio do ano, viu, Rafa? Olha aí, a gente pensando que ia ter uma semana mais leve, né, porque tem feriado, mas pelo jeito tem muita coisa acontecendo aí. E assim, só para lembrar, né, você falou desse assunto, dos senadores falando sobre as questões climáticas, é bom sempre a gente lembrar que esse ano tem eleição. Então, quando você for votar no seu prefeito, no seu vereador, analisa também essas questões climáticas que vão fazer muita diferença na sua cidade, para a gente não ver outra catástrofe como essa acontecendo. Obrigado, Neila.